Amorecos, tudo bom? Tudo certinho? Estamos aí para mais uma aula sobre microbiologia. Vamos falar sobre uma doença gravíssima, a AIDS. Vamos falar alguns aspectos relevantes sobre essa doença, tá certo? Observa que nós temos aí um tipo de patologia que foi descoberta, né, que nós encontramos aí nos anais, nos livros, nos artigos científicos, foi descoberto logo no início da década de 80, né, e causou um transtorno enorme. Antigamente você teria segundo diagnóstico de soro positivo, né, o indivíduo ele apresentando o vírus da AIDS, ele teria basicamente alguns meses aí de sobrevida, né? Hoje, em virtude da tecnologia farmacológica, hoje em virtude exatamente dos tratamentos com antirretrovirais, nós conseguimos aumentar a sobrevida desse indivíduo, onde basicamente a AIDS ela tem uma perspectiva, tem uma característica idêntica ao padrão, né, ao padrão medicamentoso de uma pessoa que tem pressão alta, que é um diabético, ou seja, pessoas que apresentam um padrão medicamentoso precisam tomar todos os dias determinado tipo de medicamento, como um hipertenso, um diabético, uma pessoa que tem taxa de colesterol alterada, coisas desse tipo, tá certo? Então, vamos começar pelo beabá, destacando os principais pontos, as principais nuances do que se diz respeito a essa doença, tá? A AIDS é uma síndrome da imunodeficiência humana. Essa imunodeficiência está intimamente relacionada exatamente ao sistema imunológico, certo? Mais precisamente aos linfócitos CD4, que não conseguem produzir mais anticorpos, tá certo? Então, é caracterizado pelo enfraquecimento do sistema de defesa do corpo e pelo aparecimento de doenças oportunistas. Então, nunca posso dizer que o indivíduo ele morre de AIDS, ele teve AIDS e a AIDS matou ele. Não. O indivíduo normalmente tem o vírus, que morre em virtude da doença, ele adquiriu esse vírus e com esse tipo de aspecto ele vai conseguir incorporar outras doenças, principalmente, presta bem atenção, isso aí que eu vou dizer a você, aquelas doenças de cunho respiratório, né? Tuberculose, pneumonia, gripe, resfriado. Então, a cabeça, então quer dizer que o indivíduo que a ideia é que ele pode ter uma doença dessas aí respiratória e fala assim, claro, o indivíduo ele não para de respirar, né? Ele não para de inspirar e expirar na realidade, né? Então, em virtude exatamente desse aspecto, você encontra várias cepas de micro-organismos, de fungos, de bactérias, de vírus, de protozoários que estão no ambiente e, com isso, tomam conta dessa situação, desse rol de condições que vão propiciar o desenvolvimento da doença, tá certo? Então, olha lá, período de incubação. O tempo da exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros sinais da doença. Isso aí varia demais de indivíduo para indivíduo. Varia em virtude do tipo de atividade que aquela pessoa apresenta, atividade de trabalho, sedentarismo, se o indivíduo ele tem uma boa alimentação, se ele não tem uma boa alimentação, se ele é tabagista, se ele é etilista, ou seja, esse tipo de aspecto a gente não pode delimitar, ó, tanto tempo vai aparecer a doença. Não, isso varia demais, tá certo? Esse período varia de 3 a 6 semanas no que se diz respeito ao surgimento dos primeiros antígenos contra o vírus, tá certo? O organismo leva de 8 a 12 semanas após a infecção para produzir
anticorpos anti-HIV, certo? Então, você tem essa primeira perspectiva no que se diz respeito ao vírus. Vamos lá. Quando falamos em agente etiológico, o que é agente etiológico, pessoal? Meus amores, é aquele organismo que promove a doença. Então você tem aí o vírus da imunodeficiência humana, chamado simplesmente por HIV. Olha lá, nesse próximo slide eu coloquei para vocês a condição de transmissibilidade, a transmissão, tá certo? Então observa bem aqui que na realidade é um dos pontos mais importantes dessa nossa aula. O vírus HIV é transmitido por meio de relações sexuais desprotegidas, ou seja, sem camisinha, com pessoas soropositivas, ou seja, que já têm o vírus HIV. Pessoal, é uma coisa impressionante. Existem alguns povos africanos que são imunes a esse vírus, tá certo? Cabe-se imunes como? O indivíduo ele não é soropositivo, ele não tem o vírus, mas se ele tiver relações com pessoas que apresentam o vírus, ele não se contamina. É impressionante, não é isso? Basicamente, se eu for dar uma palhinha aqui para vocês sobre essa parte bioquímica, né, que envolve muita bioquímica, o que acontece? Eu tenho que encontrar a compatibilidade das proteínas virais que formam o capsídeo do vírus com a proteína que você vai encontrar na membrana plasmática das células, o plasmalema, né? Então, se não existir compatibilidade, com o conseguinte, o vírus ele não penetra, ele não vai conseguir liberar seu material genético para dentro da célula, porque a partir do momento que ele libera, ele nota que o vírus da AIDS é um vírus de RNA. O vírus de RNA ele tem uma propriedade assim muito peculiar, ele muda com muita frequência, né? O vírus de DNA ele é mais estável, ele muda pouco, ele se apresenta com uma certa compartimentalização que as suas proteínas elas vão evitar esse processo de mutação assim de forma abrupta, várias vezes, em determinada semana, em determinado mês. O vírus da AIDS não. O vírus da AIDS ele é um vírus de RNA. O vírus de RNA ele tem uma condição de se multiplicar com facilidade. Ele tem uma facilidade enorme de mudar a sua estrutura gênica e isso é um dos fatores que inviabilizam a produção de determinados tipos de vacina. Sem falar que é um retrovírus, não é isso, gente? Note que o dogma central da biologia molecular é DNA produzir RNA e RNA produzir proteína, né? O DNA, ou se você quiser ampliar mais um pouquinho, o DNA produz DNA de que forma? Duplicação. Depois o DNA produz RNA por transcrição. E esse RNA, ele se liga ao ribossomo no citoplasma para produzir proteína. Mas quando a gente fala sobre o vírus, mais precisamente os retrovírus, como no caso do vírus da AIDS, eu tenho aí o RNA. O RNA viral, ele produzindo DNA viral, depois RNA viral para produzir proteína. Então é um cavalo do cão, doido. É uma viagem louca e viajada mesmo, tá? Então ele é totalmente diferente no que se diz respeito a esse dogma central da biologia molecular. Então, olha aí o que eu destaquei também para vocês. Também, pelo compartilhamento de objetos perfuro-cortantes, contaminados com agulhas, alicates ou mães soropositivas, né? Aí você tem, na realidade, a transmissão vertical, sem tratamento para o filho durante a gestação, parto ou amamentação, tá certo? Então, perceba que o vírus da AIDS ele tem todas essas nuances, ele se apresenta para a gente com várias especificidades, não é isso? Então, uma coisa muito interessante, eu coloquei a camisinha para vocês observarem, e a camisinha, ela é elástica, né? Se puxar assim, ela estica, ela é porosa, o vírus ele passa pelo poro. Porém,
Para o vírus infectar, eu tenho que encontrar microfissura na vagina, no pênis ou no ânus, e essa microfissura ela vai propiciar a passagem do vírus dentro de uma célula, ou seja, o vírus quando ele passa, quando ele não está dentro de uma célula, ele cristaliza, ele morre. Porém, quando ele se encontra já dentro de uma célula, ele consegue contaminar o indivíduo. Por isso a importância de utilizar a camisinha, porque o vírus dentro da célula, ele não consegue passar pelo poro da camisinha, porque a célula é bem maior do que o poro. Beleza? Interessante isso, né? Diagnóstico. Diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue por fluido oral. Beleza? E também, dessa forma, você vai encontrar uma condição de diagnóstico precisa no que se diz respeito ao vírus, tá certo? No Brasil temos os exames laboratoriais como o ELISA e os testes rápidos que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos. Hoje em dia, a condição de tratamento, aqui mesmo em Pernambuco, se você estiver assistindo no sul do país, aqui em Pernambuco, na realidade não só em Pernambuco, né, como a AIDS é um tipo de doença de notificação compulsória, nós enfermeiros, quando estamos em hospitais ou centros de saúde, existe a necessidade de você notificar, de você passar para o Ministério da Saúde, né, para gerar esses dados, né, e consequentemente você tem a estatística, beleza? Olha só o que eu coloquei aqui para vocês nesse próximo slide. Você tem os principais sintomas, né? Principais sintomas. No início da infecção, logo quando o indivíduo ele é submetido ao vírus, o indivíduo ele é assintomático, ele não vai apresentar nenhum sintoma. Por isso que a pessoa pode estar muito bem ali, obrigado, porém ele tem o vírus, tá certo? Porém, no que se diz respeito aos principais sintomas, você tem aí, ó, que eu coloquei, após o tempo da infecção do vírus, que varia, como a gente viu no início da aula, consequências mais graves serão mais evidentes, como perda de peso, anemia, perda de memória, dificuldade de concentração, casos recorrentes de pneumonia, existe um micro-organismo. Eita, passei, deixa eu voltar aqui, tá? Existe um micro-organismo chamado Pneumocystis carini. Esse Pneumocystis carini todo mundo tem no pulmão, ele vive muito bem com você, obrigado. Porém, o Pneumocystis carini, ele promove a pneumocitose, né? Então, o indivíduo ele desenvolve o quadro de pneumocitose quando começa a apresentar todos esses quadros de sinais e sintomas, tá certo? Enquanto a taxa imunitária está boa, o pneumocystis carini não se desenvolve. E é um quadro bem indicativo. Quando você se depara em uma condição laboratorial e é possível perceber a presença de pneumocystis carini no indivíduo, é indicativo que aquela pessoa é soropositiva, certo? Olha lá, doenças oportunistas como hepatites, virais, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose, candidíase oral, entre outras, né? Tá certo? E para a gente fechar nossa aulinha com chave de ouro, eu coloquei para vocês o tratamento, né? O tratamento do HIV ele é bem complexo em algumas situações. Vai depender exatamente da carga viral que o indivíduo apresenta, tá certo? Então, olha lá. Tratamento para infecção pelo vírus HIV é feito por meio de medicamentos antirretrovirais que impedem a multiplicação do vírus no organismo, ou seja, ele não vai matar, ele vai manter aquela carga. Por isso que o médico infectologista, ele tem que, normalmente o paciente ele tem que estar visitando o médico infectologista em 4 meses, 6 meses, para saber exatamente a carga viral que aquele indivíduo ele apresenta, tá certo? Então, olha lá o que eu destaquei ainda. Por meio de medicamentos antirretrovirais que impedem a multiplicação do vírus no organismo, ajudando a combater a doença e a fortalecer o sistema imunológico.
apesar de não serem capazes de eliminar o vírus do organismo, beleza? Então ele mantém, exemplo, o indivíduo ele apresenta a AIDS, ele é soro positivo, ele vai para uma consulta, ele leva o exame, ele consegue visualizar que ele diminuiu a carga viral. Então existe a necessidade de ele manter também tão alta a carga medicamentosa, então diminuir a carga medicamentosa. Se aquela carga viral aumenta, o que é que acontece? Ele vai aumentar a carga medicamentosa, beleza? Então, entre o principal, né, um dos primeiros que foram lançados é a zidovudina, né, que é o AZT. Mas nós encontramos isso aqui na Via, 3DC, DDI, todos esses, um total em torno de 18 medicamentos que fazem parte do coquetel, eles dependem exatamente do quadro, né, que o paciente apresenta, no que se diz respeito a essa carga viral. E a prevenção, o meio mais importante e acessível de prevenção ao HIV é a utilização do preservativo, que a gente já sabe, né? E a conscientização do uso de objetos cortantes. Beleza? Amores, mais uma aulinha aí pra gente sobre essa parte de microbiologia. Importante que vocês tenham em mente uma visão geral. Se tiver qualquer dúvida, a gente sempre está aqui no colégio, tá certo? E fica com Deus. Um abraço todo mundo.